Olá, turminha do quarto ano. Hoje nós vamos fazer uma breve revisão, tá? Qualquer dúvida que vocês estiverem, podem retornar aos vídeos anteriores para poder esclarecer um pouquinho melhor, tá certo? É apenas uma revisão simples do que a gente já viu. Bom, nós vamos começar falando sobre multiplicação, tá? E o que vem a ser multiplicação? Bom, multiplicação é aquela soma de parcelas iguais, tá certo? A gente vai encontrar aí as multiplicações e existem algumas situações em que a gente pode estar aplicando essas ideias da multiplicação. Bom, nós temos a associação de soma de parcelas iguais. Bom, como que é isso? Um exemplo, se eu tenho 5 mais 5 mais 5, eu tenho aqui uma soma de parcelas iguais, tá? 5 mais 5, 10, com mais 5, 15. Eu posso transformá-la em multiplicação. E como é que eu faço isso? Quantas vezes eu escrevi o 5? 3. Então, 3 vezes 5 é igual a 15. Essa é a ideia de soma de parcelas iguais, tá? Nós também temos a ideia de proporção. E o que é essa ideia de proporção, razão e proporção? É quando a gente vê a possibilidade que nós temos de ter uma certa quantidade, tá? Exemplo, no seu livro tem que um ônibus tem 4 pneus. Quantos 4 ônibus iguais vai ter? Então, quantos pneus tem? 4, tá? Então, 4 vezes 4 e de ônibus iguais, quanto que vai dar? 16, tá certo? Então, 4 vezes 4, 16. Então, em 4 ônibus iguais, nós teremos quanto? Nós teremos 32 pneus, tá certo? Então, a gente vai tendo essas ideias de multiplicação. A disposição retangular é quando nós temos, exemplo, pode vir aí na sua questão, uma sala de cinema, tá? Pronto. Eu tenho quantas pessoas, sabendo-se que essa sala de cinema, todas as cadeiras foram ocupadas, quantas pessoas estavam presentes nessa sala de cinema? Então, eu vou contar a quantidade de colunas e linhas. Então, eu tenho 1, 2, 3 colunas, tá? 3 colunas. E tenho 1, 2, 3 linhas. Então, ó, 3 vezes 3 é igual a 9. Nós tivemos aí 9 pessoas assistindo ao filme. Essa é a disposição retangular, tá certo? Quando eu tenho essa ideia aí associada a um local, ok? Bom, nós temos a ideia de combinação. Como que é essa ideia de combinação? É quando eu sei, exemplo, Ana tem 4 blusas e 3 saias. De quantas maneiras distintas Ana pode usar as roupas sem repeti-las? Então, se eu tenho 4 blusas e 3 saias, 4 vezes 3, 12. Tem 12 possibilidades, Ana, aí de usar essas roupas aí de maneiras diferentes, tá? Essa ideia é a ideia de combinação. Bom, nós temos a multiplicação, que nós temos aí fator e produto. Exemplo, se eu tenho 4 vezes 2 é igual a 8. Aqui eu tenho fator, aqui eu tenho fator e aqui eu tenho produto. Então, eu vou utilizar essa multiplicação em várias situações, sendo que essas multiplicações, elas podem ter reservas, como podem não ter reservas. E o que é a reserva? É quando essa multiplicação minha alcança outras casas. Exemplo, se eu tenho aí 4 vezes 5, eu vou ter 20. Então, eu tenho 0 unidades e 2 dezenas. Esse 2, ela já sobe para uma outra casa. Então, nós temos aí as adições, as multiplicações com reservas, tá? Nós também temos as suas propriedades. E quais são as propriedades da multiplicação? Nós temos fechamento, tá? Nós temos fechamento. E o que é a propriedade de fechamento? É quando eu tenho produtos, números algarismos naturais, que multiplicados eu encontre um número natural também. Exemplo, 3 vezes 5, eu tenho 15. 3 é natural, 5 é um número natural e 15 também. Então, eu tenho aí o quê? Uma propriedade da multiplicação que eu chamo de fechamento. Nós temos também elemento neutro.
O que é elemento neutro? É quando eu multiplico qualquer número por 1. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, se eu tenho, 5 vezes 1, 5. Eu tenho a propriedade aí, elemento neutro, tá? Quando eu multiplico por 1. Nós também temos a propriedade comutativa. Propriedade comutativa. Já fala justamente isso. É para a gente fazer o quê? Uma comutação. E o que é isso? É que a ordem dos fatores, ela não vai alterar o produto jamais. Exemplo, se eu tenho 5 vezes 2 é igual a 10, 2 vezes 5 também vai ser 10. Então, assim, eu inverti, ou seja, eu alterei o produto, mas eu alterei os fatores, mas o meu produto continua sendo o mesmo. Isso é propriedade comutativa. Já a propriedade associativa, eu faço uma associação, e o nome já me diz, associativa. Eu faço uma associação dos fatores, tá? A propriedade associativa. Como que é isso? Exemplo, 4 vezes 2 vezes 7. Se eu fizer primeiro 4 vezes 2, 4 vezes 2, 8, vezes 7, 56. Mas se eu fizer ao contrário, eu vou achar a mesma coisa. 4 vezes 2 vezes 7. Se eu fizer, 4 vezes 2 vezes 7, 14. 4 vezes 14, 56 do mesmo jeito, ok? Então, se eu alterar essa ordem também, eu não vou ter uma alteração no meu produto. Então, essa é a propriedade associativa. E, normalmente, a propriedade associativa, ela vem acompanhada do parêntese, porque ela é a resolução de 2 ou mais fatores envolvidos aí, ok? Bom, nós também temos, além da propriedade associativa, das propriedades, nós temos as multiplicações, que são feitas por 10, por 100, por 1000. E que você pode multiplicar de uma forma bem fácil. Como que é isso? Se eu tenho 5 vezes 10, eu vou repetir o meu número que eu estou multiplicando, tá? E eu tenho quantos zeros aqui? Eu tenho 1. Então, 5 vezes 10, 50. Multiplicar por 10, por 100 e por 1000 é isso. Se eu tenho 5 vezes 100, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 1, 5. E quantos zeros eu tenho? 2. Então, eu acrescento 2 zeros, eu acho 500 aí. Se eu tenho 5 vezes 1000, a mesma coisa. 5 vezes 1, 5. 3 zeros, 1, 2, 3. Eu acho 5.000 na minha continha. Então, quando você multiplica por 10, por 100, por 1000, é basicamente isso aí, tá certo? Nós temos as multiplicações que são com 2 ou 3 algarismos, que também é bem tranquilo, a Pro já fez um vídeo, tá? Falando sobre essa multiplicação. Nós vamos falar um pouquinho dos múltiplos, tá? E como é que eu encontro, Pro, esse múltiplo. Exemplo, se eu disser pra você que eu quero o múltiplo de 15, eu vou pegar e multiplicar os números para eu ir encontrando os seus múltiplos. Exemplo, o que que eu faço? 0 vezes 15, 0. 0 vezes 1, 1 vezes 15, 15, tá? Aí eu vou 2 vezes 15, 30. 3 vezes 15, 45 e por aí vai. Nós sabemos que os múltiplos, eles são infinitos, por isso que nós usamos a reticência, tá? Então, nós vamos encontrar aí os múltiplos dessa forma. Ou você vai adicionando de 15 em 15, exemplo, 0 mais 15, 15. 15 mais 15, 30. 30 mais 15, 45. Dessa forma, também você encontra os múltiplos também de 15, tá certo? Então, múltiplo é isso. Você multiplica pelos números comuns, pelos algarismos de 0 em diante, ou você vai adicionando. Exemplos múltiplos de 2. Quem são os múltiplos de 2? Pode ser 0, 2, 4, 6, 8, 10 e por aí vai, de 2 em 2, entendeu? É assim que eu encontro aí um múltiplo de um número, certo? Bom, nós temos a nossa divisão, tá? A nossa divisão. Quando nós fazemos essa divisão, elas podem ser exatas ou inexatas, tá? Como é que eu faço essa divisão, Pro? Bom,
Se eu tenho aqui 24 dividido por 4. 2 pode dividir por 4? Não posso, porque 2 é menor que 4. Então, eu vou pedir emprestado ao meu vizinho e faço o número 24. 24 já é maior que 4. Então, se eu tenho 24 dividindo por 4, como é que eu vou achar essa divisão, esse resultado? Se você não souber fazer diretamente, você vai multiplicando até você encontrar. Exemplo, 0 vezes 4, 0. 1 vezes 4, 4. Perdão, 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. Ah, então eu sei que aqui é 6, porque 6 vezes 4, 24. Para 24 não falta nada. Quando eu acho zero no meu resto, eu acho a minha conta de forma exata, porque aqui eu tenho o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Se esse resto for diferente de zero, a minha conta ela é inexata. Então, a divisão é isso, é você repartir de forma igual para cada pessoa ali ou para cada quantidade, ok? Qualquer dúvida que vocês estiverem, podem retornar aos vídeos anteriores, que tem cada assunto muito explicado, tá bom? Um beijo da Pro e até a próxima.